Meu nome é Rosa Helena Carvalho Duarte. E hoje eu decidi quebrar um silêncio que carreguei por toda a minha vida. Quando eu era menina, eu confiei cegamente em um homem que todos chamavam de enviado de Deus. Mas ele usou essa confiança contra mim. Durante anos, esse segredo me consumiu. Até que finalmente eu encontrei coragem para falar. Se você está ouvindo a minha voz agora, quero pedir uma coisa antes de seguir. Se inscreva no canal. Deixe seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me acompanhando. É importante para mim saber até onde minha história está chegando. E cada comentário seu me dá força para continuar. O que vou contar não é fácil, mas pode abrir os olhos de muita gente. Essa é a minha história. Quando penso na minha infância, a primeira imagem que me vem à mente não é da casa em que cresci, nem das brincadeiras que eu tinha na rua, mas da igreja. Aquela construção simples de madeira, erguida no meio do bairro humilde onde eu vivia, era o centro de tudo. Para mim, menina de poucos anos, aquele lugar era maior do que qualquer palácio que eu poderia imaginar. Minha casa era pequena, feita de barro batido e telhado de telhas vermelhas, muitas delas quebradas. O chão era de terra firme, e minha mãe passava pano molhado quase todos os dias para que a poeira não engolisse a sala. O cheiro de sabão caseiro se misturava com o de feijão no fogão a lenha. E para mim, aquele aroma era o próprio símbolo de lar. A vida era simples, às vezes dura, mas cheia de afeto. Meu pai trabalhava de sol a sol na roça. Saía ainda no escuro e só voltava quando o céu já estava pintado de laranja e roxo. Voltava sempre cansado, com o corpo curvado pelo peso das ferramentas e a roupa encharcada de suor e poeira. Ele quase não falava, mas quando sorria, seu rosto iluminava o quarto inteiro. Minha mãe era a força silenciosa da nossa casa. Costurava para vizinhas, bordava panos de prato e ajeitava a vida com pouco. O dinheiro era curto, mas nunca faltou cuidado. E no meio de tudo isso, a fé era o fio que costurava a nossa família. Desde muito cedo aprendi que a fé podia transformar um prato de arroz e feijão em banquete. E que agradecer por um teto de barro era obrigação, não opção. Minha mãe me acordava cedo nos domingos e dizia: "Vamos, Rosa, hoje é dia de agradecer." Eu, ainda sonolenta, vestia o vestido mais bonito que ela mesma costurava. Geralmente era um de chita florida com laço na cintura. Não era novo, mas era feito com amor. E nós seguíamos de mãos dadas pela estrada de chão até a igreja. Aquele caminho era mágico. As folhas dos eucaliptos sussurravam com o vento. E eu jurava que era a voz de anjos cantando. O orvalho brilhava nas folhas como se fossem diamantes. Às vezes eu via pequenas borboletas amarelas acompanhando nossos passos. E acreditava que eram sinais de que Deus estava sorrindo para nós. Chegando à igreja, o cenário mudava. O cheiro da madeira velha, o barulho dos bancos sendo arrastados, o calor das pessoas se abraçando. O altar era enfeitado com flores simples, muitas colhidas no quintal da minha mãe. Não havia luxo, mas havia devoção. Quando todos cantavam juntos, parecia que o teto se abria e o céu descia para perto da gente. E no centro de tudo estava ele, o pastor. Para mim, ele era quase um profeta. A voz grave dele enchia o espaço, e cada palavra parecia vir diretamente de Deus. Quando ele lia a Bíblia, o silêncio era absoluto. Eu olhava para ele com olhos arregalados, acreditando que ele tinha a chave do céu. Minha mãe dizia que ele era um presente divino para a comunidade, e eu não duvidava. A fé não era só parte da nossa vida, ela era a base. Não havia refeição sem oração, não havia noite sem joelhos no chão. Minha mãe repetia: "Rosa, Deus é tudo o que temos, e Ele nunca falha." Eu acreditava nisso sem questionar. A escola era um mundo à parte, onde eu descobria as letras, os números e as histórias que a professora contava. Eu gostava de aprender, mas nada me enchia tanto o coração quanto o domingo na igreja. Para mim, aquele era o melhor dia da semana. Era quando eu sentia que fazia parte de algo maior, algo que me abraçava por inteiro. E não era só eu. Toda a comunidade girava em torno da igreja. Casamentos, batizados, festas, tudo acontecia ali. Quando alguém ficava doente, era lá que pedíamos cura. Quando alguém sofria, era lá que buscava consolo. A igreja era o coração da cidade.
E o pastor, a voz que ditava o ritmo desse coração. Eu cresci acreditando que aquele era o lugar mais seguro do mundo. Eu acreditava que dentro daquelas paredes de madeira, nada poderia me ferir. A fé me envolvia como um cobertor. Ela me dava força, esperança e sentido. Mas o que eu não sabia, o que ninguém sabia naquela época, era que às vezes o abrigo também pode esconder perigos. Que o mesmo teto que nos acolhe pode, em silêncio, ser o cenário de dor. Naquele tempo, no entanto, eu era apenas uma criança feliz com coisas simples. Correr na praça, brincar de roda, catar manga madura no quintal e cantar hinos de olhos fechados. A fé me abraçava. E eu acreditava que ela nunca me soltaria. Só que eu estava enganada, porque foi justamente dentro desse abraço que a minha história começou a mudar. Tudo começou com um elogio. Uma frase simples, dita com voz mansa que parecia apenas carinho, mas que carregava muito mais do que eu podia entender. É sobre esse primeiro elogio que eu vou falar agora. Eu me lembro do primeiro elogio como se fosse ontem. Eu estava no altar, arrumando as flores que minha mãe tinha me pedido para levar. Eram margaridas misturadas com algumas rosas do quintal da vizinha. Eu coloquei tudo num vaso velho, tentando dar um jeito bonito, mesmo sem entender nada de arranjo. O pastor passou por mim, parou e disse com uma voz mansa: "Que capricho, menina! Deus está vendo o que você faz e Ele vai te abençoar muito." Naquele instante, meu coração bateu acelerado. Eu senti o rosto arder de orgulho. Foi como se o próprio céu tivesse me escolhido. Eu não era apenas uma menina comum. Eu era alguém que estava sendo notada por Deus, através da boca de um homem que todos diziam ser santo. Saí dali flutuando. Corri para casa e contei à minha mãe, que sorriu orgulhosa e confirmou: "Eu sabia, Rosa. O pastor não fala à toa. Você está no caminho certo." Aquelas palavras grudaram em mim como tatuagem. Eu passei a acreditar que cada gesto meu poderia ser visto e aprovado por Deus. Arrumar as flores, limpar as cadeiras, entregar a Bíblia no púlpito. Tudo virou sagrado. Eu já não fazia apenas para ajudar. Fazia como quem está cumprindo uma missão. E cada vez que o pastor sorria para mim, eu me sentia escolhida. Com o tempo, os elogios se tornaram frequentes. Não eram grandes discursos, apenas frases soltas. "Você é diferente. Tem um coração puro. Deus tem um futuro lindo reservado para você." Eu guardava cada uma dessas frases como se fossem tesouros. Repetia mentalmente quando ia dormir, como quem reza. Eu era só uma criança, mas acreditava que estava sendo preparada para algo maior. Minha mãe ficava ainda mais feliz do que eu. Sempre que o pastor falava bem de mim, ela fazia questão de contar para as vizinhas. "O pastor disse que minha menina é uma bênção. Vocês vão ver, ela vai longe." Meu pai, cansado do trabalho, apenas assentia e dizia: "É bom ver nossa filha no caminho de Deus." E assim, pouco a pouco, a confiança que eu depositava no pastor foi crescendo. Eu já não o via apenas como líder, mas como alguém que tinha uma ligação direta com Deus. Alguém que sabia coisas que os outros não sabiam. Alguém que podia enxergar em mim algo especial que nem eu mesma entendia. No fundo, eu só queria ser notada. Queria sentir que minha vida simples tinha importância. E cada elogio dele me fazia acreditar nisso. Mas, mesmo sem perceber, esses gestos começaram a me prender. Porque junto com o orgulho, vinha também a obrigação de nunca decepcioná-lo. Eu comecei a me esforçar ainda mais para ser a menina obediente, dedicada, diferente. Eu não queria perder aquele olhar de aprovação. Na escola, eu estudava com afinco, porque sabia que ele iria perguntar. Em casa, ajudava minha mãe, porque queria poder contar que estava sendo boa filha. Na igreja, me oferecia para qualquer tarefa, porque queria estar sempre perto dele. Eu acreditava que estava sendo fiel a Deus, mas, na verdade, estava aprendendo a ser fiel à voz que elogiava. Ainda não havia nada de estranho, pelo menos nada que eu conseguisse perceber. Para mim era tudo carinho, cuidado, incentivo, e para a comunidade inteira, era apenas mais uma prova de que eu estava crescendo como uma menina de fé. Mas hoje,
olhando para trás, eu enxergo diferente. Eu entendo que aqueles elogios foram como sementes. Pequenas frases que, plantadas num coração infantil, germinaram rápido. Eram sementes de dependência, sementes de confiança cega. Ele sabia exatamente o que dizer, quando dizer e como dizer. Palavras doces podem ser tão perigosas quanto palavras duras. E eu era só uma criança aprendendo a te acreditar nelas. Na época, eu não tinha como saber. Eu apenas sorria, agradecia e ia dormir com a sensação de estar sendo observada pelo céu. Eu acreditava que tinha recebido uma missão e que ele era o mensageiro que me guiava. E assim, dentro de cada elogio, havia uma promessa invisível. Uma promessa de que eu era especial, escolhida, diferente das outras crianças. Essa promessa me enchia de orgulho, mas também me deixava vulnerável. Porque quem acredita que é escolhida, não questiona. Quem acredita que está diante de um homem de Deus, não duvida. E foi nessa mistura de inocência e confiança que a porta começou a se abrir. Uma porta pequena, quase imperceptível. Uma porta que no começo parecia apenas carinho, mas que com o tempo revelou ser a entrada para algo que eu nunca imaginei enfrentar. Mas não era só carinho. Com o tempo, as palavras doces que eu ouvia na porta da igreja já não bastavam. Ele começou a me chamar para conversar depois do culto. Primeiro eram perguntas simples. Como estava na escola, se eu estava ajudando minha mãe, se eu gostava de cantar os hinos. Eu respondia animada, achando bonito que o pastor se importasse comigo. Ele dizia que gostava de ver crianças obedientes, que Deus se agradava disso, que eu tinha algo especial que os outros não tinham. E cada frase dessas me fazia acreditar que eu era diferente de todo mundo. No início, essas conversas aconteciam com gente por perto. Ele ficava no altar, me chamava para segurar a Bíblia, fazia um elogio rápido e ia embora. Mas logo começaram os convites silenciosos. Fica mais um pouco. Eu obedecia sem pensar. Afinal, quem diria não a um homem de Deus? As primeiras vezes que fiquei sozinha na igreja depois do culto, me deram uma sensação estranha. O salão ficava vazio, e o silêncio era tão grande que dava para ouvir o ranger das paredes de madeira. Eu arrumava as cadeiras, mexia nas flores, tentava me ocupar. Ele aparecia com a Bíblia na mão, sorrindo, e começava a falar baixo, como se fosse um segredo só nosso. Ele dizia que Deus tinha planos para mim, que eu era diferente das outras meninas, que eu tinha um coração puro. Eu acreditava em cada palavra, mas algo dentro de mim começava a apertar. Era como um frio na barriga que eu não entendia. Mesmo assim, eu sorria e agradecia, porque acreditava que aquilo era um privilégio. Com o tempo, ele começou a usar uma palavra que nunca vou esquecer. Segredo. Rosa, o que conversamos aqui é só entre nós e Deus. Ninguém mais precisa saber. Eu não entendia bem por que deveria ser segredo, mas obedecia. Afinal, ele era o pastor, o homem que pregava no púlpito, o guia da nossa comunidade. Se ele dizia que era segredo, então era porque devia ser assim. Esse pedido de silêncio foi como uma chave. A partir dali, tudo o que acontecia entre nós se transformava em algo sagrado, intocável. E eu, com minha inocência, aceitei esse pacto sem perceber o peso que ele carregava. As conversas ficaram mais frequentes. Às vezes, minha mãe me mandava levar bolo ou pano bordado, e eu ia feliz, achando que estava fazendo um favor a Deus. Mas cada visita era uma oportunidade para ele reforçar esse segredo. Ele falava baixo, quase sussurrando, que eu era escolhida, que Deus tinha me dado uma missão, que eu precisava confiar nele acima de tudo. Eu comecei a sentir uma mistura confusa de orgulho e medo. Orgulho por acreditar que era especial. Medo por não entender direito o que significava carregar um segredo com alguém que todos diziam ser santo. Havia momentos em que eu chegava em casa e pensava em contar para minha mãe. Eu começava a falar, mas logo travava. Eu lembrava das palavras dele. Deus vai ficar triste se você falar. E o medo me calava. Minha mãe, cega pela fé, via minha aproximação com o pastor como uma bênção. Para ela, eu estava crescendo no caminho certo. Para mim, eu estava presa em um pacto que me sufocava,
mas que eu ainda não tinha coragem de quebrar. O mais cruel era a forma como ele falava. Sempre com voz calma, sempre com um sorriso manso, sempre com a Bíblia na mão. Ele parecia tão sincero que eu não conseguia duvidar. Era como se ele tivesse um poder invisível de transformar qualquer palavra em verdade absoluta. E eu, criança, não tinha ferramentas para questionar. Com o tempo, o segredo deixou de ser apenas sobre conversas. Era sobre olhares que duravam mais do que deviam. Sobre mãos que repousavam em meu ombro com firmeza demais. Sobre elogios que deixavam de ser inocentes. Ele dizia que Deus estava nos observando, que nossa ligação era sagrada, que eu não podia duvidar. Eu acreditava e tremia ao mesmo tempo. À noite eu me deitava na cama e tentava rezar. Pedia para Deus me mostrar se estava tudo certo. Mas o sono vinha antes da resposta. E quando eu acordava, o peso do segredo estava lá de novo. Um peso que só crescia, dia após dia. Eu ainda era uma menina, mas já sentia que algo estava errado. Eu não sabia explicar, não tinha palavras para descrever. Mas o aperto no peito era real. Só que junto com o medo vinha a culpa. Por quê? Se ele dizia que era de Deus, quem era eu para duvidar? E se duvidar significasse desobedecer a Deus? Essa foi a prisão mais cruel. Não eram correntes visíveis, mas correntes na alma. O segredo que ele me impôs virou uma mordaça invisível. E eu obedecia porque achava que estava obedecendo a Deus. Hoje, olhando para trás, sei que foi ali que tudo começou a mudar de verdade. Foi quando minha infância começou a se desfazer em silêncio. Não houve gritos, não houve barulho, não houve testemunhas. Só houve o peso de uma voz calma dizendo que eu era especial e que aquilo era um segredo sagrado. E quando o medo chegou, já era tarde. Em casa, o peso do segredo que eu carregava parecia ainda maior. A igreja já não era apenas o lugar onde eu me sentia feliz e acolhida. Ela tinha se transformado no lugar onde meu coração batia descompassado e onde um nó na garganta não me deixava falar. E quando eu atravessava a porta da minha casa, era como se esse nó se multiplicasse, porque eu via nos olhos da minha mãe e do meu pai apenas orgulho. Orgulho de algo que eu sabia que não era verdade. Eu tentava em alguns momentos dar pistas. Uma vez cheguei da igreja calada, sem a alegria de costume. Minha mãe percebeu e perguntou: "Rosa, o que aconteceu? Está triste por quê?" Eu abri a boca para responder, mas as palavras não saíram. Lembrei da voz dele sussurrando: "O que conversamos aqui é segredo entre nós e Deus. Se você contar, Deus ficará triste." Então apenas baixei os olhos e disse: "Estou cansada." Minha mãe sorriu, achando que era apenas o peso do dia, e acariciou meu cabelo. "Cansada de tanto ajudar na casa de Deus, né? Isso é bom, minha filha. Deus se agrada." E eu chorei em silêncio naquela noite, escondendo o rosto no travesseiro, porque entendi que não havia espaço para minhas dúvidas. O que eu sentia era visto como bênção. A tristeza no meu rosto era interpretada como sinal de esforço e fé. Meu pai, sempre quieto depois de um dia inteiro na roça, às vezes me olhava curioso quando eu ficava em silêncio durante o jantar. Mas ele não fazia muitas perguntas. Para ele, se o pastor falava bem de mim, se minha mãe me elogiava por ajudar na igreja, então tudo estava certo. Ele apenas dizia: "Você está no caminho certo, Rosa. Continue obedecendo." Essas palavras, que pareciam incentivo, eram como correntes invisíveis. Porque ao mesmo tempo em que eu queria gritar que algo estava errado, também tinha medo de decepcionar meus pais. O orgulho deles me impedia de falar. Eu não queria ser a filha que quebrou a confiança, que sujou o nome do pastor que todos consideravam santo. E assim, eu engolia as lágrimas e guardava o segredo no peito. As noites se tornaram pesadas. Antes eu deitava rezando com gratidão. Agora eu me deitava pedindo respostas. Perguntava a Deus: "Está certo o que ele fala? É mesmo sagrado esse segredo?" Mas o céu parecia silencioso. Eu virava de um lado para o outro, com o coração apertado, sem conseguir encontrar paz. Houve dias em que pensei em confiar na minha melhor amiga, a Luciana. Ela percebia que eu não era mais a mesma. "Rosa, você não brinca mais como antes. Está sempre quieta. O que está acontecendo?"
Eu olhava para ela, sentia vontade de falar, mas lembrava das ameaças disfarçadas nas palavras do pastor. Se você contar, Deus vai se entristecer. Então eu sorria sem graça e dizia: é só cansaço da escola. Ela não acreditava, mas respeitava meu silêncio. O peso da culpa crescia. Eu acreditava que, se estava acontecendo algo errado, a culpa era minha. Talvez eu tivesse dado motivo. Talvez eu não fosse tão pura quanto ele dizia. Talvez Deus estivesse mesmo testando minha obediência. Essas ideias rodavam na minha cabeça sem parar, me roubando a alegria de ser criança. Minha mãe, cega pela fé, continuava a me empurrar para perto dele. Sempre dizia: você tem sorte de ter um pastor tão carinhoso te guiando. Nem toda menina tem essa bênção. Eu sorria por fora, mas por dentro essas palavras me cortavam como faca. Por que, se ela acreditava tanto nele, como acreditaria em mim se eu dissesse que havia algo errado? Esse foi o silêncio mais doloroso. Não o silêncio imposto por ele, mas o silêncio imposto por quem eu amava. A falta de espaço para ser ouvida, o medo de não ser acreditada. E foi nesse ambiente que aprendi a sorrir, mesmo quando o coração sangrava. A concordar mesmo quando minha alma gritava o contrário. A fingir que estava bem enquanto, por dentro, eu me despedaçava. O pastor continuava me chamando e eu continuava obedecendo. Minha mãe via nisso apenas devoção. Meu pai via apenas obediência. Ninguém via o medo que eu carregava. Ninguém percebia que a menina alegre estava desaparecendo aos poucos. E assim o silêncio virou meu companheiro inseparável. Ele me acompanhava na escola, nas brincadeiras, nas noites em que eu não conseguia dormir. Ele era como uma sombra, sempre presente, sempre pesado. Hoje, olhando para trás, eu entendo que o silêncio foi a arma mais cruel. Ele não gritava, não batia, não deixava marcas visíveis, mas corroía por dentro, lentamente, sem que ninguém percebesse. Eu era só uma criança, mas já me sentia velha demais para brincar, pesada demais para sorrir, culpada demais para falar. Mesmo sem entender direito, eu sabia. Se continuasse calada, minha vida jamais seria a mesma. Ela tentou seguir a vida, mas o passado não soltava a mão. Os anos foram passando, e o silêncio que eu carregava dentro de mim foi se tornando uma segunda pele. Por fora, eu parecia uma jovem comum, mas por dentro eu estava dilacerada. Carregava o peso do segredo e a sensação de que ninguém acreditaria em mim. Minha mãe continuava elogiando minha dedicação à igreja. Meu pai permanecia satisfeito por me ver obediente. E o pastor seguia sendo visto como santo por todos. Eu, porém, sentia que estava murchando por dentro, como uma flor que secava ao sol sem que ninguém percebesse. Chegou um momento em que não dava mais para suportar. Eu já não era a menina de 10 anos que acreditava em tudo sem questionar. Agora eu era uma adolescente com o coração marcado e os olhos cheios de dúvidas. Eu não ria mais como antes, não brincava mais como antes. E, embora tentasse disfarçar, algumas pessoas começaram a notar. Minha amiga Luciana, aquela que sempre esteve comigo desde a infância, foi uma das primeiras a perceber. Um dia me encontrou chorando sozinha na praça e perguntou: Rosa, o que está acontecendo? Você não é mais a mesma. Eu quis falar, quis despejar tudo, mas o medo ainda era maior. Apenas balancei a cabeça e disse: é coisa minha. Ela não insistiu, mas me abraçou forte. E, naquele momento, eu percebi que o abraço dela era o primeiro sinal de que talvez eu não estivesse tão sozinha quanto imaginava. Mas dentro de casa, o peso só aumentava. Minha mãe me cobrava que continuasse firme na igreja, que não deixasse o pastor decepcionado. Ela não percebia que cada vez que eu atravessava aquelas portas, um pedaço de mim se quebrava mais. Meu pai, sempre distante, repetia que eu devia obedecer, porque era isso que Deus queria. Eu me sentia encurralada, sem saída. Foi então que uma ideia começou a crescer dentro de mim. Fugir. Não era uma fuga dramática dessas que a gente vê em novela. Era um desejo silencioso de começar de novo em outro lugar. Longe de todos, longe da cidade, longe do pastor. Um desejo de respirar sem sentir a sombra dele sobre mim. A chance veio alguns anos depois,
quando ouvi dizer que uma costureira da cidade vizinha precisava de ajuda. Minha mãe, claro, não queria que eu fosse. Dizia que eu devia continuar perto da família e da igreja. Mas eu insisti. Juntei as poucas roupas que tinha. Guardei o dinheirinho que consegui costurando para vizinhas e decidi partir. Lembro do dia em que deixei a casa onde cresci. O coração batia forte, misturado entre medo e alívio. Olhei para o quintal, para a pequena horta da minha mãe, para o fogão de lenha que tantas vezes aquecia nossas noites. Havia amor naquele lugar, mas também havia dor demais. Eu sabia que precisava ir. Cheguei à nova cidade com o coração na mão. Era pequena, mas maior do que o povoado onde cresci. Havia mais movimento, mais vozes, mais gente desconhecida. E isso, de certa forma, me deu paz. Porque, pela primeira vez, eu não era a menina da igreja. Não era a ajudante do pastor. Não era a filha obediente. Eu era apenas Rosa, uma jovem tentando se reerguer. A costureira, Dona Zilda, era uma mulher de uns 50 anos, séria, mas bondosa. Ela me recebeu sem muitas perguntas. Apenas me ensinou a trabalhar. Aprendi a cortar tecido, passar linha na máquina, fazer bainhas. O trabalho me mantinha ocupada. E as mãos em movimento ajudavam a silenciar a mente. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a sentir que podia construir algo meu. Consegui alugar um quartinho simples com chão de cimento e uma cama velha. Era pouco, mas era meu. Quando deitava ali, sentia uma liberdade estranha. Não havia a sombra da igreja. Não havia o olhar do pastor. Não havia a expectativa da minha mãe. Apenas o barulho distante da cidade e o som do meu próprio coração. Mas o trauma não foi embora com a mudança. À noite, os pesadelos me perseguiam. Eu acordava assustada, suando frio, com a lembrança do segredo sagrado martelando na mente. O medo ainda morava em mim, como um fantasma. Foi numa dessas noites que Dona Zilda percebeu que algo estava errado. Me encontrou chorando em silêncio na mesa de costura. Perguntou o que estava acontecendo. E pela primeira vez em anos, senti vontade de falar. Não contei tudo de imediato, mas deixei escapar algumas coisas. Disse que tinha vivido algo difícil, que guardava um segredo pesado. Ela não me julgou, apenas me abraçou. E naquele abraço, eu percebi que havia pessoas capazes de escutar sem condenar. Com o tempo, me aproximei de um grupo de mulheres da cidade que se reunia para apoiar umas às outras. Ali, pela primeira vez, ouvi histórias parecidas com a minha. Cada uma carregava sua dor, sua marca, seu silêncio. E quando contei a minha história, entre lágrimas e tremores, elas não me chamaram de mentirosa. Elas acreditaram em mim. Elas me disseram: "Você não tem culpa." Essas palavras foram como água em terra seca. Foi nesse grupo que aprendi um novo nome para aquilo que eu tinha vivido: abuso espiritual. Palavras que explicavam o que antes eu só chamava de segredo. Não era Deus me testando. Não era eu que tinha culpa. Era alguém usando a fé para me aprisionar. Essa compreensão não apagou o trauma, mas me deu força. Foi como se finalmente eu tivesse colocado luz, onde antes só havia sombra. Entender que não era minha culpa foi o primeiro passo para me libertar do peso que carregava. Aos poucos, fui reconstruindo minha vida. Continuei costurando, abri meu próprio ateliê pequeno em casa e comecei a viver do meu trabalho. Aprendi a me sustentar, a pagar minhas contas, a viver sem depender de ninguém. O dinheiro era pouco, mas cada vestido terminado era uma vitória. Ainda assim, os fantasmas voltavam. Havia dias em que eu via um homem na rua parecido com o pastor e sentia o corpo inteiro tremer. Havia noites em que sonhava com os hinos da igreja e acordava em lágrimas. Mas, diferente de antes, agora eu não estava sozinha. Eu tinha o grupo, tinha mulheres que me entendiam, tinha pessoas que me lembravam todos os dias que eu não era culpada. Com o tempo, entendi que a fuga não foi apenas física, foi também emocional. Sair daquela cidade e deixar para trás a igreja e o peso da minha família foi o que me deu chance de começar de novo. Eu não fugi da fé, mas fugi da prisão que haviam colocado em cima dela. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele passo foi o mais corajoso que já dei. Porque mesmo tremendo, mesmo com medo, eu decidi me levantar. Decidi recomeçar.
E é por isso que digo: quando a coragem voltou, ela veio cheia de cicatrizes. O tempo passou como um rio lento, carregando comigo pedaços da infância, da juventude e de toda a dor que nunca deixava de existir. Mesmo longe daquela cidade, mesmo trabalhando e tentando seguir em frente, eu nunca me senti completamente livre. Era como se o silêncio tivesse se instalado dentro de mim, feito uma mobília pesada que eu arrastava de um canto a outro da vida, sem conseguir me desfazer. Foram anos de tentativas. Trabalhei, abri meu pequeno ateliê, fiz amizade com vizinhas. Ri em alguns momentos e chorei em muitos outros. Aprendi a viver sozinha, a não depender de ninguém, a ser dona do meu próprio pão de cada dia. Mas, por mais que o mundo ao meu redor mudasse, havia sempre um eco dentro de mim. A voz dele, as frases repetidas, o segredo imposto como uma marca indelével. Eu me tornei adulta. Depois me vi mulher feita. E um dia percebi que já tinha cabelos brancos e rugas marcando minha pele. A vida não me esperou resolver minhas feridas. Ela simplesmente passou. Eu me casei tarde, de uma forma apressada. Talvez para tentar preencher o vazio que sentia. Tive filhos, cuidei deles o melhor que pude. E vi cada um seguir seu caminho. Mas, mesmo nos momentos de maior alegria, havia sempre uma sombra que me lembrava de onde eu vinha. Foi apenas quando meus netos nasceram que algo mudou dentro de mim. Eu os olhava brincando, correndo pelo quintal, sorrindo com a inocência de quem não conhece o peso do mundo. E meu coração se apertava, porque eu via em cada sorriso deles o reflexo da menina que eu fui. A menina que um dia acreditou demais em alguém que não merecia confiança. Eu pensava, e se um dia eles passarem pelo mesmo? E se alguém usar a fé deles como arma? Esse pensamento era como uma lâmina. Eu não suportava a ideia de que outra criança pudesse carregar um silêncio como o meu. Foi aí que a minha voz começou a querer voltar. Primeiro tímida, como um sussurro dentro da minha mente. Eu me pegava escrevendo em cadernos velhos, tentando colocar em palavras aquilo que me sufocava. Não mostrava a ninguém, mas era um exercício de libertação. Cada frase escrita era como se eu arrancasse um espinho cravado no coração. Depois vieram os encontros do grupo de mulheres da cidade. Eu já participava havia anos, mas sempre falava pouco. Ouvia muito, chorava junto, mas guardava meu segredo em partes. Um dia, no entanto, percebi que já não tinha mais tanto medo. Contei de novo, dessa vez em voz alta, com todos os detalhes que antes eu escondia. Falei do pastor, da manipulação, do segredo sagrado que me calou. As mulheres me ouviram em silêncio. Algumas choraram, outras seguraram minha mão. E no final, todas repetiram: "Você não tem culpa." Essas 4 palavras que eu já tinha ouvido delas tantas vezes, naquele dia soaram diferentes. Era como se finalmente eu acreditasse. Como se uma porta dentro de mim tivesse se aberto. Pela primeira vez em décadas, eu senti que minha voz não era apenas eco. Ela era som que podia ser ouvido e acolhido. A partir daquele dia, decidi que não esconderia mais. Não para o mundo inteiro, não para os jornais, mas para as pessoas que precisassem ouvir. Comecei a contar minha história em pequenos encontros, em rodas de conversa. Para mulheres mais novas que estavam enfrentando dores parecidas. Não falava com raiva, não falava para destruir, mas para proteger. Eu dizia: se alguém usa o nome de Deus para impor silêncio, isso não é fé, é prisão. E cada vez que falava, eu sentia um peso saindo de dentro de mim. Não era que a dor desaparecesse. Ela nunca desapareceu. Mas ao falar, ela deixava de ser apenas minha. Ela se tornava um alerta, uma luz acesa para quem estivesse caminhando no escuro. Meus filhos, já adultos, demoraram a saber da verdade. Contei quando senti que eles tinham maturidade suficiente para entender. Foi difícil, chorei muito, mas recebi deles um abraço que parecia reparar, em parte, a falta de acolhimento que vivi quando tentei contar para minha mãe. Eles disseram: "Você é forte, mãe, e estamos com você." Ouvir isso dos meus próprios filhos foi como recuperar um pedaço da dignidade que me foi roubada na infância. Eu não era mais apenas a menina silenciada. Eu era a mulher que sobreviveu e que agora podia ensinar.
O pastor já não estava mais vivo quando decidi contar minha história de forma mais aberta. Ele havia morrido anos antes, sem nunca ter sido confrontado. Essa é uma ferida que ainda carrego. Nunca tive a chance de olhar nos olhos dele e dizer: "Você roubou minha infância." Mas, de certa forma, falar hoje é também um enfrentamento. É como se cada palavra dita fosse uma maneira de expor o que ele tentou esconder debaixo do tapete do silêncio. Eu sei que muitas pessoas da minha cidade natal jamais acreditariam em mim. Continuariam a defender a imagem de homem santo que ele construiu. Mas hoje isso já não importa. O que importa é que eu sei a verdade e que não preciso mais me calar. O mais bonito de tudo isso é que minha voz, que um dia foi calada pelo medo, agora ecoa através das gerações. Eu conto minha história para meus netos, de uma forma que eles possam entender. Falo sobre confiança, sobre como até as pessoas que parecem boas podem esconder intenções ruins. Ensinei a eles que fé nunca é chantagem, que Deus nunca pede silêncio sobre dor. Ensinei que segredos que machucam não são de Deus. E cada vez que vejo meus netos ouvindo atentos, sinto que minha dor ganhou propósito, que o sofrimento que me acompanhou por tantos anos agora pode servir para proteger quem eu amo. Essa é a volta da minha voz. Não é uma volta triunfal, não é um grito de vitória. É uma voz frágil, marcada mas firme. Uma voz que decide existir apesar do medo. E no fundo, eu sei que ainda carrego cicatrizes. Ainda tenho noites em que acordo assustada. Ainda sinto o coração acelerar quando ouço certos hinos. Ainda tenho calafrios ao passar por igrejas que lembram aquela da minha infância. Mas agora, junto com as cicatrizes, existe também força. Força de quem sobreviveu. Força de quem resistiu. Força de quem finalmente aprendeu que não precisa mais se calar. Foi um caminho longo até aqui. Uma jornada de silêncio, dor, fuga, recomeço e finalmente voz. E agora, com a coragem que encontrei, eu me pergunto: se minha história chegou até você, o que você fará com ela? E o que eu diria para quem está ouvindo agora? Chegar até aqui não foi fácil. Contar em voz alta o que durante tanto tempo foi apenas silêncio dentro de mim é como abrir uma ferida antiga e deixá-la exposta ao vento. Arde e dói, mas também cicatriza. Eu aprendi que a dor não desaparece de um dia para o outro. E talvez nunca desapareça por completo. Mas quando é compartilhada, ela deixa de ser peso carregado sozinho. Hoje, já avó, eu olho para trás e enxergo uma vida feita de costuras tortas. Uma linha de dor entrelaçada com outra de coragem. Pontos mal feitos ao lado de remendos firmes. Minha história não é reta nem perfeita, mas é a que eu tenho. E eu aprendi a me aceitar assim. Marcada, mas viva. Muita gente pensa que fé é sobre nunca duvidar, sobre obedecer sem questionar. Eu mesma acreditei nisso por anos. Mas hoje eu sei que a fé verdadeira não é cega. A fé de verdade é aquela que liberta, que consola, que ilumina. Se alguém te pede segredo em nome de Deus, se alguém te faz sentir medo dizendo que é a vontade dele, isso não é fé, é manipulação, é prisão. Eu precisei de uma vida inteira para entender isso. Precisei ver meus cabelos embranquecerem, meus filhos crescerem e meus netos nascerem para ter a coragem de falar sem medo. E ainda assim, falar não me devolve a infância perdida. Não me devolve as noites tranquilas que eu poderia ter tido. Não me devolve a confiança que me foi roubada. Mas falar me dá algo ainda mais valioso. Dignidade. Se você me ouviu até aqui, talvez esteja se perguntando por que eu escolhi dividir algo tão íntimo com desconhecidos. A resposta é simples. Porque sei que não estou sozinha. Sei que há muitas mulheres, muitos homens também, que carregam silêncios parecidos. Segredos impostos em nome da fé, da família, da autoridade. Segredos que pesam como pedras. E se a minha voz pode alcançar alguém que hoje está se sentindo sufocado, então já valeu a pena. Porque eu gostaria de ter ouvido alguém dizer isso para mim lá atrás. Você não tem culpa. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Você pode falar, pode pedir ajuda, pode se levantar. Eu sei que não é fácil. O medo é enorme. O julgamento das pessoas dói. A descrença machuca.
Eu mesma fui chamada de mentirosa pela pessoa que mais amava, minha mãe. Até hoje carrego essa ferida. Mas aprendi que o fato de alguém não acreditar não apaga a verdade. A minha história é real. A dor que eu vivi é real. E isso basta. Aprendi também que coragem não é ausência de medo. Coragem é falar mesmo tremendo. É dar um passo mesmo sem saber se o chão vai aguentar. É erguer a cabeça mesmo quando as lágrimas insistem em cair. E é isso que eu quero deixar para você que está me ouvindo agora. Não tenha medo de buscar ajuda. Não carregue sozinho o peso do silêncio. Existe um número, o Disque 100, que funciona 24 horas por dia. Ele é anônimo, é gratuito e pode ser o primeiro passo para quebrar as correntes do medo. Use se precisar. Sei que nem sempre a justiça dos homens funciona como deveria. Sei que muitas vezes a voz da vítima é desacreditada, silenciada, esquecida. Mas mesmo assim, não desista de si. Não entregue sua alma ao silêncio. Falar é o primeiro ato de resistência. Eu mesma encontrei no falar a chance de transformar dor em propósito. Hoje, quando conto minha história em rodas de conversa, quando falo para mulheres mais jovens, sinto que cada palavra é como um fio que pode costurar uma vida nova. Pode ser que eu nunca me cure por completo, mas posso ajudar alguém a não se ferir da mesma forma. E isso me dá sentido. Ao longo da vida, aprendi que algumas cicatrizes nunca fecham totalmente. Elas ficam ali, como lembretes silenciosos de onde viemos. Mas aprendi também que cicatrizes não são sinais de fraqueza. São marcas de sobrevivência. Cada linha no meu rosto, cada noite sem dormir, cada lágrima escondida fez de mim quem eu sou hoje. Uma mulher que resistiu. E é por isso que falo. Para que ninguém mais precise passar pelo que eu passei. Para que crianças sejam protegidas, para que famílias aprendam a ouvir, para que a fé seja vivida como deveria, com liberdade e amor, nunca com medo. Agora, antes de encerrar, eu quero pedir uma coisa a você. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se inscreva no canal. Deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Para mim, cada comentário é como uma vela acesa contra a escuridão. É prova de que minha voz não se perdeu no vazio, mas encontrou eco em alguém aí do outro lado. Eu, Rosa Helena Carvalho Duarte, sobrevivi. Não ilesa, não intacta, mas sobrevivente. E se eu conseguir, você também consegue. A vida pode ser dura, a fé pode ser mal usada, as pessoas podem falhar, mas ainda assim, existe dentro de nós uma força que resiste. Uma força que pode transformar silêncio em voz, dor em esperança, ferida em cicatriz. E é com essa certeza que eu encerro minha história. Não para esquecê-la porque ela faz parte de mim, mas para dizer que mesmo diante de tudo, ainda é possível seguir. Ainda é possível recomeçar. Ainda é possível viver.